Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim trazer 5 dificuldades do DM. O DM ele tem uma questão muito difícil de entender, a princípio, que essa conexão é uma conexão espiritual. O gêmeo, ele é muito o DM, né? Ele é muito racional, então ele não entende que no começo ele não vai entender que é uma conexão espiritual. Ele entende que é uma coisa diferente, que tudo que ele sente que aquela pessoa ele nunca sentiu, e ele pode dar outros nomes, né? Uma alma gêmea, ele pode falar, entender que é uma conexão muito forte, mas ele não entende que é espiritual. Ele sempre vai pensar que é uma coisa física, é muito forte aquela atração, que é uma conexão espiritual, ele nunca vai, no começo, ele não vai entender que é uma coisa espiritual. Por mais que ele entenda que aquela pessoa traz para eles muitas coisas boas e que é muito forte a conexão, mas ele não vai ligar isso para é uma chama gêmea, é uma coisa espiritual. Ele nunca vai ter essa verdadeira, ele não vai ter essa verdadeira pegada como o DF tem desde o começo, né? A segunda questão seria ele deixar o ego falar mais alto. O que seria isso? O ego do racional, do DM, é mil por hora, então é muito forte. E quando ele se vê naquela conexão, com aqueles espelhamentos, ele começa a querer, claro que não são todos, né? A querer ficar com outras pessoas e principalmente ali nos espelhamentos. Por quê? Porque ele pensa, não, essa pessoa não pode ser, né, essa conexão não pode ser tão forte. Então, eu vou ficar com outras pessoas porque eu quero me enganar. Claro que ele não fala isso, mas no fundo é esse o sentimento. Eu quero me enganar, eu preciso ficar com outras para ter certeza que não, essa conexão não é forte. E ele fica com uma, ele fica com outra, ele fica com muitas, ele pode até começar a namorar, né? Mas no fundo ele entende que ele não consegue esquecer a DF, né? Ele pode, que eu já vi falar, né, de pessoas que até casam depois que conhecem, mas daí isso já é levado para uma outra questão, que seria o karma, né, que ele teria que pagar ainda, passar, né, não seria pagar. E ele quer se enganar. O ego dele diz para ele: ó, oh, você pode ser mais amado se você ficar com outra pessoa. Aquela outra pessoa ali, ó, ela não te traz aquelas feridas, ela não te mostra, então fica com essa pessoa. O ego dele fala mais alto, por isso que ele fica com outras. Não quer dizer que ele não ama, né? Ele quer mostrar para ele, não, eu posso ficar com outra pessoa, aquela pessoa não vai mais me tirar do meu centro, né? Então, ele está se enganando, é só isso. A quarta questão seria a dificuldade de sair da terceira energia, dificuldade de separar, né? Para aquele gêmeo que é casado ou está em um relacionamento. Antes de tudo, a gente tem que entender que isso é um karma que ele precisa passar, transmutar. Nessa relação, depois que ele se viu com aquela pessoa, né, que ele teve a conexão ali com a DF, e ele se vê em um relacionamento, ali ele vai trabalhar as questões que ele precisa trabalhar ainda. Sejam questões de feridas emocionais, de relacionamento, ele precisa aprender alguma coisa naquela relação. Por isso que ele está naquela terceira energia. Para o racional, sempre vai ser muito difícil ele sair daquilo, porque ele já está acostumado com aquela pessoa às vezes não traz tantas feridas emocionais à tona, então ele vai ficar naquele relacionamento, porque quase sempre não tem mais amor, né? Pode ter uma amizade muito grande, tem os filhos às vezes, tem questões materiais, casa, carro,
empresa, que precisa ser dividido, e para ele não quer desapegar daquela situação, daquele, principalmente quando tem bens materiais, para ele é muito difícil se desfazer desses bens, né? Por mais que ele ame a DF, mas ele fica naquilo porque são questões que ele precisa trabalhar, né, na vida dele, e muitas vezes o DM, por ser racional, tem essas questões difíceis, e a DF, enquanto ela espera, né, ele se decidir, que a gente pensa, ele tem que se decidir, né, a gente não entende às vezes que é um karma. Então a DF se trabalha, né, olha para as questões dela e se arruma, né, a vida dela, enquanto o DM está nessa questão da terceira energia. Por quê? Porque quando ele sair da terceira energia, ele vai ter um baque muito grande e com certeza logo vai vir um despertar. Então, um conselho, né, que eu dou para as DFs seria cuidar de si, cuidar do seu sagrado feminino, se olhar, né, e não ficar focado na vida do DM. E a quinta questão que eu trago seria a questão do bloqueio. Hoje, né, nós temos as redes sociais e é muito fácil de bloquear e todos, chama gêmea, vai ter bloqueio. Se não é do DF, é do DM, às vezes dos dois. É todo saco cheio, vou lá, bloqueio, né? Mas a questão do DM, né? O DM, como eu já falei, ele é racional e quando ele olha para a DF, ou para o DF, né? Eu falo assim, mas vocês vejam que cai melhor para vocês. Quando ele olha para o DF, é mil questões que vêm à tona, é feridas, é dor. E tem uma questão também que eu sentia, como eu sou DM, né? E eu sentia com o meu DF. Às vezes eu ficava tão sobrecarregada com aquela energia dele. E não, ele trazia a energia dele e eu ficava sobrecarregada, porque como o DM é racional, ele sente muito forte. Quando o DF ele está muito em cima, às vezes olhando redes sociais e procurando e olhando foto, aquilo ficava tão um peso na minha cabeça, tão grande, que o dia que o meu DM me bloqueou, eu senti um alívio, né? Um alívio grande, assim. Eu pensei, agora que bom, né? Que agora eu vou olhar para mim. E claro que isso não aconteceu no começo, porque eu comecei a sentir falta da energia. E quando eu senti falta daquela energia, eu desabei, eu entrei na minha noite escura da alma. Então, olhe para você, né? É um conselho que eu dou às DFs. Olhe para você. Olhe suas questões. E a DF, ela tem essa questão de querer stalkear e olhar. Não que eu não tinha, eu também olhava e queria saber, né, as coisas do meu gêmeo, eu também fazia isso. Mas a DF, o gêmeo bloqueou, olhe para você, né? Olha o que você está fazendo, por que ele se bloqueou, né? Ele está sentindo tanta aquela carga, aquela energia, que ele tem que ele se sente obrigado a bloquear. Claro que não é só por causa da energia. Às vezes acontece de bloquear por causa das feridas emocionais. Quando ele olha para você, ele sente isso, sente aquilo, ou às vezes tem aquela troca de ego, né? Aquela troquinha assim. Eu vou fazer ciúme pro meu gêmeo. Então ele olha, aquilo aflora muitas coisas nele, mesmo que seja uma mentira, ou às vezes é verdade, a coisa que ele está vendo, e ele pode bloquear porque ele não quer olhar, né? Ele não quer sentir aquela ferida da traição, do abandono, ali, da rejeição, então ele vai bloquear. Às vezes ele bloqueia, desbloqueia, até vai chegar uma hora que ele vai bloquear e vai manter. Geralmente é assim que acontece. Ele pode bloquear, desbloquear, ficar ali nessa, né? Mas quando ele bloqueia, não vá atrás.
Não vá comprar outro chip para ir atrás, né? Eu acho que seria bom a pessoa pensar, tá, ele me bloqueou, eu vou começar a colocar essa energia em mim, né? Na minha vida, colocar energia no meu dia a dia, me nutrir. Eu acho que é por aí, né? E hoje seria isso que eu trouxe para você.